Graça e paz, igreja bendita, vitoriosa, sejam todos bem-vindos a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Hoje, quarta-feira, uma quarta-feira abençoadíssima, tivemos hoje um dia, eu não sei em que estado você está, mas aqui no estado de São Paulo, pelo menos aqui no litoral, tivemos um dia ensolarado, um calor assim como há muito tempo não tínhamos aqui na nossa cidade, um dia muito especial, muito abençoado. E graças a Deus por mais esta oportunidade de estarmos juntos, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como eu tenho dito, disse a semana passada, falei domingo, hoje nós estamos apenas de forma online, porque nós estamos passando por uma grande obra aqui na igreja, aqui ao lado, aonde funcionava o nosso prédio de educação infantil, todas as salas de aula, a nossa infraestrutura de ensino para as crianças, a nossa lanchonete, a nossa parte administrativa, cantina, banheiro dos homens, tudo foi derrubado e deu lugar está dando, na verdade, lugar a um novo espaço onde nós vamos construir a nossa igreja, que vai ficar mais ampla, maior, para abrigar um maior número de pessoas que Deus vai trazer ao nosso ministério, assim como aquelas que já se encontram aqui, que Ele já trouxe. Então, nós estamos com o coração a mil, uma expectativa, sabe, a cada dia muito grande com tudo que está acontecendo. Domingo você vai vir ao culto, você já vai perceber as novidades, já vai ser perceptível as novidades do que está acontecendo aqui. Enfim, nós estamos com o nosso coração a mil. E eu creio, se assim o Senhor permitir, semana que vem talvez você já veja aí essa estrutura erguida, né? Pelo menos a parte da estrutura do nosso prédio. Estamos trabalhando, né? O trabalho está sendo feito, mas a gente sabe, tem os intempéries, tempo, às vezes algumas coisas, material que não chega, essas coisas que de construção você sabe que é normal, né? A gente já está um pouco até acostumado a lidar com essas questões. Queria falar que domingo, culto normal. Normal, nós estaremos aqui. É óbvio, né? Nós estamos com um pouco mais, menos espaço dentro da igreja, porque as nossas crianças estão no auditório, lá na parte superior da igreja, onde fica o mezanino foi desativado, está sendo utilizado como parte dele como depósito, mas atrás do mezanino nós temos ali o auditório, onde ficam as crianças e a sala de aula. Está tudo correndo normalmente, com toda a segurança para subir, descer escada. E eu queria fazer um pedido para você que é mãe, para você papai, vovô, vovó, titio, titia, não deixe de vir à igreja e de trazer as crianças. Porque, primeiro, é importante que eles estejam dentro desse ambiente da igreja, aprendendo a palavra, tendo comunhão e, principalmente, eles amam estar na igreja. E muito do que nós estamos fazendo aqui é pensando também nas nossas crianças. Por quê? Porque com o crescimento da igreja, com a expansão do nosso ministério, nós temos visto as salas de aulas foram construídas há quase 15 anos atrás. Então, algumas delas estavam defasadas, né? Então, a gente está também agora reformulando, enfim, é muita coisa boa que está a caminho, ok? Eu não sei se eu tenho mais algum recado, fora esse, pessoal do staff, não? Então, o nosso recado principal é esse. Domingo normal, estaremos aqui juntos, celebrando, exaltando e engrandecendo o nosso Deus. Eu quero falar com você um pouquinho da obra. Nós estamos empenhados nesse nosso processo de construção. E, como todos sabem, nós ganhamos, né, essa parte, essa primeira etapa, que é a edificação, que é esse galpão pré-moldado, toda a infraestrutura dele. Porém, nós temos outros grandes desafios. Um deles que nós temos, que é gigantesco, é a mudança do quadro de energia da nossa igreja. Fizemos um orçamento, R$ 12.000. Nós vamos mudar o padrão total da igreja, vai passar por uma análise da Electro para ver a viabilidade de essa energia conseguir chegar até aqui. Enfim, estamos já preparando a igreja para os próximos 20 anos, ou seja,
ela estará pronta para que pelo menos um período aí de 20 anos ela não precise ser feito nenhum tipo de alteração na parte de energia e também no crescimento, porque nós queremos que o tamanho da estrutura que nós teremos aqui vai abrigar mais de 350 pessoas, então a gente crê que para os próximos 20 anos, bispo, mas se tiver 500 pessoas, fazemos 2 cultos, não tem problema, ok? Então, eu preciso contar com você, com a sua ajuda, com a sua generosidade, com o seu chamado também. Você sabe que a igreja, ela é tua. Uma vez uma senhora me disse assim, bispo, eu gosto muito de ir na tua igreja. Eu disse, a igreja não é minha, a igreja é nossa. A igreja pertence a nós. Nós pertencemos a esse corpo, a esse ministério, esse lugar que o Senhor nos plantou. Então, eu tenho tido o privilégio de pastorear a igreja, de ser aqui um zelador dessa igreja, mas acima de tudo, a igreja é nossa. Então, eu quero pedir a sua ajuda. Peço que o Espírito Santo de Deus toque o teu coração, para que você possa fazer uma oferta de amor, uma oferta de generosidade, para que a gente possa conquistar tudo o que nós precisamos. Nós temos muitas coisas, amados, muitos desafios, 12 mil reais agora, nós vamos precisar derrubar todo o muro, refazer, material, enfim, é muita coisa, né? Ferro, bloco, muitas coisas, e isso só na parte de fora, sem contar aqui a parte de dentro, onde será construídas salas de aula e etc. Então, eu quero pedir para você se unir conosco nesse projeto, que eu disse, volto a dizer, não é o projeto do Bispo Ricardo, é o projeto da nossa igreja, é o projeto da tua família, da minha família, do corpo de Cristo aqui em Itanhaém. Eu quero compartilhar uma palavra do sábio Salomão em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 1 e 2, ele diz assim, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E aí no versículo 2 ele diz assim, há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de plantar. E eu quero, pelo Espírito Santo de Deus, dizer a você, é chegado o tempo de nós plantarmos. É chegado o tempo de nós investirmos. Olha, lá atrás, muitas pessoas investiram para que hoje nós estivéssemos aqui. E nós vamos dar continuidade a esse trabalho. Nós vamos semear agora para que outros no futuro estejam aqui e para que esses outros possam semear. E talvez você que esteja me assistindo agora diga, não, bispo, eu semeei lá atrás também, estou colhendo aqui, vou semear aqui para colher lá na frente. Tenha certeza que Deus certamente te honrará. Temos aqui os meios eletrônicos, vai aparecer para você. Semeie, faça-se participante nesse momento. Tem aqui o QR Code, né, assim que fala, essa modernidade para você fazer aí o seu Pix. Tem aí também o CNPJ da igreja, você que já tem cadastrado, pode semear. Tudo isso é feito com um único intuito, que o reino do Senhor possa expandir, mas que também para que você tenha prosperidade, porque há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. Amém? Então, enquanto você semeia, eu vou beber uma aguinha, esperando você aí semear na obra do Senhor, porque eu sei que você já é um abençoador, uma abençoadora da obra de Deus, e enquanto isso eu vou beber uma aguinha para nós, daqui a pouquinho, entrarmos aqui no momento da pregação da palavra. Aleluia, graças a Deus. Provai e vede que o Senhor é bom. O Senhor é bom e por isso Ele tem provado da sua bondade para conosco e nós temos experimentado da bondade dEle. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, eu quero te agradecer por tudo que está acontecendo no nosso ministério, por todas as coisas que nós temos recebido de Ti, porque o Senhor em tudo nos tem abençoado. Eu peço que cada dízimo, cada oferta semeada
nesta noite, mais uma vez, na tua casa, nesse ministério, que é terra fértil, que possa multiplicar, trazendo, Deus, abundância, prosperidade e riqueza sobre a vida do seu povo. Senhor, obrigado por tudo que nós temos recebido de Ti. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua fidelidade. Pai, manifesta tempo de grandes colheitas na vida do Teu povo. Aproveito também para pedir que eu seja, nesses próximos minutos, um instrumento Teu para levar uma palavra de sabedoria, de conhecimento e de revelação ao coração do Teu povo. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia! Bom, eu quero compartilhar hoje com vocês uma palavra dentro desta série que eu tenho dito assim que foi uma grande inspiração do Senhor. Tudo que nós fazemos aqui em termos de palavra, eu sei que é debaixo de inspiração. Nós não fazemos nada por fazer. Vamos fazer um culto, uma pregação. Não. Antes de eu estar aqui hoje à noite, nesse momento, trazendo essa palavra para você, essa palavra veio do coração de Deus, debaixo de oração, de instrução divina. O Senhor me traz essa direção para que eu possa trazer a você. E eu tenho certeza que esta palavra, ela é como um divisor de águas nas nossas vidas. Por quê? Ao recebermos o conhecimento e aplicarmos esse conhecimento, naturalmente a nossa vida ela gera frutos. A nossa vida vai trazer abundância para tudo que está à nossa volta. Porque é assim que acontece. Quando nós adquirimos o conhecimento e aplicamos, o resultado vem. E hoje eu quero falar com vocês, dentro desta série de fé, quero falar sobre os débeis na fé. Esse é um assunto sério, é um assunto importante, que nós não podemos deixar de entender e de buscar conhecimento acerca dele. Em Romanos, no capítulo 14, versículo 1, o apóstolo Paulo, ele traz uma palavra de reflexão e que a gente tem que ter entendimento sobre esta palavra. Ele diz assim: acolhei ao que é débil na fé. E ele diz assim: não porém para discutir opiniões. Então Paulo diz assim: olha, vamos acolher aquele que é débil na fé. Então, vamos parar para pensar. Existem então pessoas que são débeis na fé. E nós precisamos entender o que é ser um débil na fé. O que é ter uma debilidade na fé? Uma fé fraca? É uma pessoa que não tem fé? É uma pessoa carnal? É uma pessoa que não é espiritual? É uma pessoa que tem Deus, não tem Deus? Precisamos entender, porque isso é um termo bíblico, usado pelo apóstolo da graça de Deus, o apóstolo Paulo. E nós precisamos então saber o que ele está dizendo. Eu tenho falado muito aqui que a ausência de conhecimento saudável, a ausência do conhecimento verdadeiro da palavra de Deus, de conhecermos efetivamente a palavra, tem permitido que o falso ensino prospere. Porque se eu não conheço a verdade que liberta, eu posso pegar a mentira que aprisiona e achar que a mentira é verdade. E aí eu posso me tornar um prisioneiro de algo sem perceber que eu sou o prisioneiro da mentira e achando, desculpe a expressão, que eu estou abafando, que eu sou livre e que eu vivo na verdade. Então, isso tem acontecido por falta de um conhecimento saudável. As pessoas acabam tendo uma relação confusa, uma relação conturbada com Deus. Então, nós vivemos um tempo de muita confusão em relação ao certo e ao errado. A gente vê pessoas com opiniões divididas acerca de um assunto em comum que, ao meu ver, não daria nem margem para nenhum tipo de discussão. Às vezes nós notamos isso. Pessoas que têm dúvida do certo e do errado, isso só aumenta a cada dia. E quando você para olhar, você fala assim, meu Deus, como ter dúvida acerca da salvação? Como ter dúvida acerca da fé? Como ter dúvida acerca do amor de Deus? Como ter dúvida acerca deste assunto? São pontos base em comum do cristianismo, mas mesmo assim, nós temos notado que um falso ensino
tem desconstruído ou descaracterizado a igreja de Cristo. Então, por isso que eu estou hoje aqui para te ensinar, né? Ou melhor, né, para trazer a palavra de Deus para que ela te ensine, te corrija, para que ela possa trabalhar no teu coração, porque quem te convence não sou eu, é o Espírito Santo. Essa não é uma função minha convencer ninguém de nada, é uma obra do Espírito. Mas eu quero te mostrar o que é ser um débil na fé. Romanos 14, versículo 1 diz assim: acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Então, bispo, o que seria um débil? Vamos lá. Um débil seria alguém fraco, que tem uma debilidade ou uma fraqueza. Então, Paulo diz, existem pessoas que têm uma fraqueza na fé. Agora eu quero explicar uma coisa. Não é que a fé é fraca. Não é a fé que é fraca. É a pessoa que tem uma fraqueza na fé, ou seja, não confia na fé que tem. Ela não tem confiança na fé. Ela não tem confiança porque ela não desenvolveu uma relação íntima, madura e saudável com a fé. Está dando para entender? Isso aqui é muito sério. Não é porque você fala assim, a debilidade é uma fraqueza. Então a fé que é fraca? Não, a fé não é fraca. A fé é dom de Deus. Todos nós, filhos de Deus, recebemos do Senhor a mesma medida de fé. A fé não é fraca. O que acaba acontecendo é que muitas pessoas não têm confiança na fé, não desenvolveram uma maturidade de relacionamento, de se mover por fé, de viver por fé. Então, por não viverem por fé, por não terem experiências na fé, acabam então sendo raquíticos, ou seja, tendo esta debilidade, esta fraqueza na fé. Agora, quando diz débil na fé, não estou dizendo necessariamente que a pessoa é um crente carnal, por exemplo. Às vezes não, às vezes a pessoa ela não tem confiança na fé, mas não significa que a pessoa anda aí fazendo coisa errada, pecando, tendo atitudes contrárias à vontade de Deus, promíscua. Não, muitas vezes essa pessoa ela impede o seu próprio progresso. Ela impede o progresso da sua própria família. Por quê? Porque ela não se move por fé, ela não tem determinadas atitudes que requer atitudes de fé para alcançar um objetivo, para investir em algo, para se libertar, às vezes, de uma amarra ali na sua vida, de uma prisão, seja ela qual for. Então, há pessoas hoje na obra de Deus que elas são débeis na fé, não são carnais por isso. São apenas pessoas que não têm uma vida de fé, não se movimentam por fé, não se movem através da fé, ok? Está dando para entender? Porque é importante a gente desmistificar isso aqui, esse conceito, porque tem pessoas que pensam que, porque a pessoa ela é débil na fé, é carnal. Eu já vi pessoas falando isso, esse irmão aí é débil na fé, é débil na fé. Ou seja, linkando o pecado, linkando uma vida errada ou uma ignorância, falta de domínio próprio, entre outras manifestações do fruto do Espírito, com debilidade na fé. Uma coisa não tem nada a ver com outra, ok? Então esse entendimento aqui é importante a gente ter. Por quê? Porque, para você entender, bispo, como que eu noto a diferença de uma pessoa que ela é débil na fé? O débil na fé, ela não consegue discernir o certo do errado. Uma pessoa débil na fé, ela não consegue entender o certo e o errado, o que é legítimo e o que não é legítimo. Então, por isso, ela tem uma debilidade, ela não sabe. Aí, um exemplo, né? Eu não sei se isso é de Deus. Então, a pessoa não ora, ela não age por fé, ela não corre atrás do seu sonho, porque ela não tem noção do certo e do errado, ela tem uma confusão, uma debilidade nessa relação com a fé, nessa relação com Deus, ok? Então, como o crente débil e o crente maduro convivem? Paulo disse aqui, né? Para nós acolhermos o que é débil na fé. Então, bispo, pode-se conviver o crente maduro com o débil na fé?
Como que eles podem conviver? Sim, tem que conviver. Nós estamos dentro do mesmo rebanho. Só que a chamada de atenção do apóstolo Paulo não é para o débil. A chamada de atenção do apóstolo Paulo são para os maduros. A Bíblia manda os maduros acolher o débil na fé, não para discutir opiniões, porque acontece muito isso. Aí a gente acaba vendo o quê? Uma pessoa que tem debilidade na fé, ela não entende, ela é confusa em algumas relações, em algumas questões, melhor dizendo, e a pessoa, isso não sei, isso é certo, isso é errado. Não, isso aí não é bem assim. Mas não é porque a pessoa está te confrontando, é porque ela não tem noção do certo e do errado. E aí você vê pessoas pseudo-maduras, ou que deveriam ser maduras, entrando na carne, entrando numa discussão, numa briga de opinião, discutindo, brigando. Não, porque é assim, porque... Não é assim que nós ensinamos. Você que tem maturidade, por que eu quero te falar isso? Porque às vezes dentro da tua casa, você está brigando com a tua mulher, você está brigando com o teu marido, vocês estão discutindo opiniões, qualquer coisa vira um pé de guerra, e às vezes ali porque naquele assunto, naquela questão em comum, o teu marido talvez seja débil, não tenha conhecimento. Ou talvez o contrário, a tua esposa seja débil e não tenha conhecimento. Ou talvez o teu filho seja um débil e não tenha conhecimento desse assunto. Ou talvez o teu pai seja débil naquele assunto e não tenha conhecimento. E aí, na hora que nós vamos conversar sobre esse assunto, os ânimos podem se exaltar. E aí o maduro, que deveria dizer assim, não, olha, eu entendo o seu ponto de vista, mas a Bíblia, vamos para a Bíblia, porque a Bíblia é o nosso manual de vida. É na Bíblia que nós encontramos tudo. Vamos para a Bíblia? Vamos. Então, olha, a Bíblia fala isso, isso, isso. A Bíblia orienta a agir desta forma. É assim que a Bíblia ensina. Não é discutir. O maduro não vai discutir com o débil na fé, com o imaturo na fé. Pega isso aí para você. Guarda isso no teu coração. Sabe que a gente vê contendas entre irmãos maduros com irmãos débeis na fé, brigando, porque eu estou certo, você... Essa briga, essa guerra, ela já existe desde os primórdios da humanidade, do cristianismo. Lá atrás já se discutia o certo e o errado, quem está certo, quem está errado. Você vê muitas vezes Jesus condenando os que se achavam maduros, mas que na verdade eram débeis, que eram os fariseus. E ali os fariseus se impunham, e muitas vezes Jesus disse, olha, você é um sepulcro calhado. Você é bonito por fora, mas está podre por dentro. Então, nós não podemos agir dessa maneira, porque quando se fala do débil, nós identificamos, poxa, essa pessoa tem uma debilidade, tem uma fraqueza. Então, o que eu posso fazer? Se eu sou maduro, eu vou dizer, bom, essa pessoa tem uma fraqueza, eu vou ajudá-lo, eu vou orientá-lo, eu vou ensiná-lo. Porque geralmente, talvez até a pessoa por falta de conhecimento, ela pode se exaltar, ela vai querer brigar, discutir, você não vai entrar nesse campo. Você vai dizer, não, meu irmão, olha, a Bíblia não ensina dessa forma, a Bíblia orienta dessa maneira. Então, discutir por qualquer razão ou motivo demonstra debilidade espiritual. Então, esse campo de discussão, de querer discutir, falar e argumentar e brigar, é o débil. É o que tem debilidade. O maduro não pode entrar nesse campo. O maduro vai instruir. O maduro tem que ter a percepção. Olha, a pessoa está extrapolando, eu não vou entrar por esse caminho. Meu irmão, vamos orar juntos, olha, vamos por aqui, porque essa conversa nossa, eu estou percebendo que ela está levando por um caminho que não é legal, porque isso acontece dentro dos lares. E qual é o problema do débil na fé, bispo, agora, trazendo para o débil na fé? O débil na fé, ele não tem conhecimento. O débil na fé, ele deixa de exercer a sua autoridade espiritual, de usar a sua arma poderosa, que é a sua confissão de fé, porque ele tem debilidade. Ele acha que não pode, ele acha que ele não consegue entender o poder da fé sobrenatural, dom de Deus que está na sua vida. Às vezes ele acaba agindo, como eu disse domingo, pela fé natural, achando que a fé natural é a fé dom de Deus. Às vezes ele se motiva por aquilo que ele viu, ou porque alguém falou que algo bom iria lhe acontecer, e ele fica estimulado, não acontece, ele automaticamente já fica desestimulado.
Por quê? Perde o estímulo. Por quê? Porque ele é um débil na fé. Ele acaba vivendo muito mais pela fé natural do que a fé dom de Deus. E Deus nos faz um chamado para vivermos através do dom da fé. Agora, o que acontece? O falso e raso conhecimento é que gera os débeis na fé. A gente vê pessoas o tempo todo ensinando, com todo respeito. A mídia hoje, né? Quando eu digo mídia, eu falo mídia social, tá? Não é nem televisão mais. A mídia social, ela propaga muito uma pregação, que eu vou usar uma palavra bonita aqui, eu vou chamar de leitinho, mas em alguns momentos é até maldosa. Ela faz mal, né? Tem um texto bíblico que eles haviam colocado na panela, era um tipo de um leguminoso que parecia assim, muito com um pepino, e eles colocaram na panela e começaram a cozinhar aquilo. E aí alguém vê aquilo e diz: ei, morte na panela! Havia morte na panela. Por quê? Porque eles haviam colocado ali algo que era mortífero, algo que fazia mal. E quantas vezes nós nos alimentamos de coisas que, ao invés de nos fortalecer, nos debilita? Ao invés de nos tornar homens e mulheres maduros e saudáveis no Senhor, nos torna homens e mulheres, às vezes, enfraquecidos. Então, tome cuidado. Tome cuidado com aquilo que você tem colocado, entenda pelo Espírito, na sua panela. Cuidado com o que você tem se alimentado. Cuidado. Cuidado com esse pepino que tem uma aparência de pepino, mas não é um pepino. É morte na panela. É uma colossínteda, assim, não lembro qual o nome, depois eu vou me lembrar aqui. Então, havia morte na panela. Toma cuidado. Paulo alerta Timóteo sobre isso. Ele diz assim: mas rejeita as fábulas profanas de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Ele diz, olha, rejeita essa colossínteda. Depois pesquisa para mim aí se é isso mesmo. Morte na panela, quando se é o... Estava aqui na minha mente, eu esqueci, eu quero dar essa compreensão. Digita aí, morte na panela, talvez vai aparecer aí para todos vocês, para poder passar aqui para mim. É colossíntedas, né? É isso mesmo? Isso. É isso? Eu estou bom de memória então, hein? Olha só. Mas rejeita esse alimento envenenado, rejeita esse alimento deturpado, rejeita isso. Sabe por quê? Porque nós precisamos de um alimento sólido, saudável, que vai nos fazer bem, um alimento que vai nos fortalecer, um alimento que vai gerar em mim, em você, ânimo, vigor, e ao invés de debilidade, vai gerar em nós uma vida na fé. Essa é a proposta de Deus para nós, quando nos deu o dom da fé para crermos nele, sermos salvos e usarmos, porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Então, nós precisamos ter os olhos iluminados, nós precisamos ter os nossos olhos abertos para enxergar além do que os olhos naturais nos mostram. Porque se você se basear em viver apenas pelos seus olhos naturais, por aquilo que você vê, pela lógica, pela razão, você está se tornando um débil na fé. E hoje tem muitas pessoas assim, que se tornaram débeis na fé. E sabe qual é o grande problema disso? Porque o débil na fé, além de não se mover por fé, ele se torna uma pessoa extremamente negativa. Quando eu vejo na obra de Deus pessoas negativas, eu com muito respeito, não vou desrespeitar ninguém, mas eu falo, estou identificando aqui uma pessoa que tem debilidade na fé. É um débil na fé. Porque o débil na fé, ele é sempre muito negativo. A sua visão é sempre muito negativa, o seu olhar é sempre negativo. Ele pensa que tudo vai dar errado. Na visão do débil na fé, ele pensa, por exemplo, que se o chefe chama ele para conversar, eu vou perder o emprego.
Ele pensa, se eu perder o emprego, minha vida acabou. Ele pensa, olha, estou com dor de cabeça, é câncer. Ah, eu estou com o estômago doendo, é uma gastrite. Ele sempre pensa além do que convém, porque ele não se move por fé. Qual a diferença do maduro na fé, o que vive pela fé? Vem um diagnóstico, ele está repreendido. Vem um maduro, ele fala, não recebo isso na minha vida. Não recebo. A vontade do Senhor é que eu tenho saúde perfeita. Ele tomou na cruz do Calvário, no meu lugar, as minhas dores. Por tuas chagas e pisaduras eu já fui sarado. Então, a postura de um maduro é exercitar com a sua boca a confissão de fé da palavra de Deus. O imaturo, o débil, ele vai ser sempre uma pessoa negativa. Então, o que nós precisamos aqui compreender? Bispo, por que isso ocorre? Porque por muito tempo, volto a dizer, não quero ser enfadonho, as pessoas foram ensinadas de forma errada. Por exemplo, como eu torno alguém débil na fé? Bispo, quando eu ensino para ela aqui um amuleto, que uma garrafinha assim, ó, pegar essa aqui, ó, uma garrafinha de água tem poder para curar. Não tem. Tem poder para saciar a sede. Ai, desculpa, gente, estava precisando, essa água está tão gostosinha aqui do meu lado. Mas tem poder para saciar a sede, não para trazer um poder mágico, sobrenatural, para alguém ser curado e liberto. Mas, por falta de conhecimento, as pessoas se apoderaram desses ensinamentos que, ao invés de fazer com que elas se tornassem hábeis, fortalecidas na fé, tornaram-se débeis na fé. Por quê? Acha que um amuleto é uma rosa ungida, é o sal grosso, é um sabonete ungido, e acabam se tornando débeis. Por quê? Porque acha que precisa de alguma coisa, e pessoas que discutem com você, se você for falar, olha, meu irmão, você não precisa de sabonete ungido para nada, não porque o pastor orou, porque... E a pessoa briga, porque ela é uma débil na fé. Meu irmão, você não precisa dessa rosa ungida, porque... Não, e a pessoa briga com você, não, porque essa rosa é ungida e a Bíblia fala rosa de Saron, e a pessoa pega uma coisa que está na Bíblia e mistura com algo que não tem nada a ver, e muitos vão discutir isso com você, e aí você não pode entrar, você que é maduro vai dizer, meu irmão, olha, vamos para a palavra de Deus, a Bíblia diz isso, olha, a Bíblia diz que não é por obras, não é por sacrifícios feitos por homens, mas o novo pacto, a nova aliança, é um pacto de boca, de fé, de confissão. O justo viverá por fé. Fé não está atrelada a nenhum tipo de amuleto. Olha, a Bíblia ensina a questão da idolatria, a questão de ídolos, imagens, ou qualquer coisa que nós tocamos. E aí você vai orientar biblicamente, para que essa pessoa tenha os olhos iluminados e a cegueira espiritual seja-lhe retirada, para que ela não seja mais um débil na fé. Por isso que nós precisamos ensinar o que a palavra do Senhor nos ensina. Porque se nós não nos voltarmos para a palavra, nós vamos viver o tempo todo agarrados à lógica humana, vamos viver o tempo todo acreditando nessas crendices todas. Então, bispo, mas veja só, a fé, ela não depende de nós tocarmos alguma coisa. Você está falando aí, como que eu vou ensinar para alguém, para um débil, que o novo pacto, a nova aliança, não depende de um sabonete, de um óleozinho ungido, se a pessoa vai numa igreja, a igreja ensina ela assim. E ela quer brigar, ela quer discutir, ela quer dizer que a igreja dela está certa. Não é a igreja, é a palavra. É a palavra que é lâmpada para os nossos pés. É a palavra que é luz para o nosso caminho. É a palavra que liberta. Porque às vezes você está indo no ministério, numa igreja, e a pessoa está te ensinando isso de forma equivocada, porque é uma forma de atrair multidões, é uma forma de o pastor, de alguma maneira, manter o monopólio, o domínio para alguma coisa mística, mas sobrenatural, né, entre aspas, porque de sobrenatural não tem nada, tentando de alguma forma amarrar as pessoas ou dar um ar espiritual, espiritualizar algo que não tem nada de espiritual. Ou talvez o próprio pastor, com todo respeito, carinho e responsabilidade, eu falo isso, seja ele mesmo um próprio débil na fé. Porque ele está reproduzindo a fraqueza que ele aprendeu. Ou seja, o pastor é um débil
E ele ensina esta mesma debilidade para outras pessoas. Não estou dizendo que ele não tenha caráter, não estou dizendo que ele não seja um homem de Deus. Não estou dizendo que ele não seja um pastor, não estou dizendo que ele não seja uma pessoa séria. O que eu estou dizendo é que se ele aprendeu errado, ele é um débil. E ele está reproduzindo a debilidade. Bispo, então, como funciona, por exemplo, se o meu pai está doente num hospital e eu estou querendo mandar uma toalhinha ungida que o pastor orou, eu quero mandar um óleozinho para minha mãe passar na testinha dele, ungir ele, para ele ficar bem. Então, você quer dizer, como que eu faço então? Vamos para a Bíblia, João 4,50. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então, indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram, ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Aconteceu um milagre que ele desejava, a cura do seu filho, e ele não precisou de nenhum artifício daqueles que eu falei há pouco, que muitas pessoas fazem. Então eu vejo hoje na obra de Deus, pessoas usando artifícios como moeda de troca. É muito triste. Eu falo isso com responsabilidade. Pessoas que são pessoas de Deus, diga-se de passagem, vão a uma igreja e ali a liderança, eu não estou colocando em xeque a liderança, porque pode até ser que sejam pessoas mal intencionadas. Pode ser. Outros talvez estão reproduzindo o que aprenderam errado. Mas aí você vê pessoas ali ensinando o seguinte, olha, você tem que dar uma oferta, e aí nós vamos orar, e aí você vai levar para casa esse... Ou seja, é como se fosse uma troca. Você vai pagar pela bênção? A Bíblia diz que tudo é por graça. Graça é o favor imerecido. Graça não custa nada. Aliás, custou a morte de Cristo na cruz, no meu e no seu lugar. Ele pagou a dívida que estava sobre nós. Então, não há nada que possamos fazer para contribuir com a graça de Deus, para que a graça seja mais graciosa do que ela já é. Graça, é favor imerecido. Não há nada que eu e você possamos fazer. Mas, bispo, se eu pegar e colocar um dinheiro por conta de a minha fé, eu estou ali acreditando, eu vou colocar um dinheiro, vou pegar uma toalhinha, um paninho, ou um óleozinho ungido, ou uma água ungida, e levar, você acha que... Não, eu não acho, eu tenho certeza. A fé produz o milagre. A fé desse homem que creu na palavra de Jesus lhe trouxe o milagre à vida. Não há nada que possamos fazer. Então, quando algo acontece, não é por conta de um amuleto, é porque você creu. Agora, nós não podemos depositar a nossa fé, a nossa esperança em nenhum tipo de amuleto. Então, a nossa relação com Deus não pode ser esta relação, meu irmão, minha irmã, na base de amuletos. Isso é debilidade. Então, eu queria nesses 5 minutinhos, ou menos, que eu tenho aqui, mostrar para você a importância de nós ensinarmos a verdade, de nós pregarmos a verdade, de nós instruirmos na verdade. Eu tenho citado muito esse texto de Paulo, porque ele tem mexido muito com o meu coração, em que ele diz em 2 Timóteo 4,2, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. Tem que ter a doutrina, tem que ter a palavra, tem que ter a correção. É com longanimidade. Quando ele diz exorta com toda a longanimidade, corrige, repreende, é repreender, não é brigar, não é dar bronca, não é se opor, dizer que sabe mais, ofender, humilhar ninguém. Não. Paulo diz aqui, olha, é com muita, toda a longanimidade e doutrina. Nós precisamos gerar conhecimento. Por quê? É o conhecimento que nos afasta da debilidade. É o conhecimento que nos tira da debilidade. É o conhecimento que nos faz nos tornarmos homens e mulheres saudáveis na fé
e maduros na fé. E por que nós precisamos fazer isso? Porque nós estamos caminhando por um tempo em que as pessoas não vão mais querer ouvir a verdade, não vão mais querer ser repreendidos, corrigidos e etc. Versículo 3 falava isso já. Naquela época, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, a graça de Deus. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Olha, a Bíblia já relatava que haveriam pessoas que iriam cercar a vida de outras pessoas, sabe, com as suas cobiças, como que sentindo coceiras no ouvido, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Eu queria encerrar dizendo o seguinte: muito do que se tem por aí é fábula. Você que está me assistindo, e talvez você diga, bispo, eu me sinto um débil na fé. Eu sou uma pessoa que eu não consigo crer, eu duvido de tudo, sabe, tudo eu vejo pelo lado negativo. Bispo, será que eu sou salvo? Você é salvo. O que a Bíblia nos orienta é para nós não perdermos a nossa confiança, porque ela tem grande galardão. Confiança na fé. Então o que você precisa é adquirir confiança, vivência. Isso só acontece primeiro, através da palavra. Por quê? A Bíblia diz que a fé vem por ouvir. Por ouvir o quê? A palavra. Quando nós ouvimos a palavra ativa a nossa fé. Então, por isso que a gente tem que ouvir a palavra, ser exortado, ser cuidado, ser alimentado, isso é maravilhoso. Por quê? Porque a palavra ativa a nossa fé e vai nos fortalecendo. E à medida que a palavra nos fortalece e ativa a nossa fé, a nossa confiança na fé, a nossa debilidade vai indo embora. É mais ou menos quando você pega alguém que está com anemia, com deficiência de ferro, de vitamina A, B, C e D, e essa pessoa toma ali um complexo vitamínico, e ela fica bem a beça, e daqui a pouco ela estava com anemia, ela fica forte, ela se alimenta bem, ela come bem e se fortalece. Assim é também na vida espiritual, na nossa vida com Deus. Então, eu queria encerrar dizendo para você, se envolva com a palavra. Se você encontrou em você hoje, eu sou alguém muito assim, eu fico discutindo, eu fico, sabe, querendo brigar, achando que é, eu sei que no fundo eu sei que não é, mas eu fico querendo defender porque o meu pastor, porque o meu líder. Amados, nós não fomos chamados para agradar a homens, nós fomos chamados para agradar a Deus. Mais do que agradar alguém, nós temos que agradar ao Espírito Santo, ao Senhor. Então, é a Ele que nós devemos fidelidade, reverência, temor e tremor. Então, volte-se para a palavra, volte-se para o Senhor. Se afaste aí de tudo isso que traz só maldição para a sua vida, que só traz fraqueza e debilidade. E se você é um maduro na fé, ajude alguém a adquirir esse conhecimento. Compartilhe aqui esse link do culto que vai ficar gravado para que muitas pessoas assistam. Você que está ao vivo agora, pedindo oração, eu quero declarar que a boa mão e poderosa mão do Senhor, assim como disse Jesus, que enviou uma palavra, eu envio uma palavra para você nesse momento de cura, de restabelecimento na sua vida profissional, na tua saúde física, no teu corpo, nas tuas emoções, na sua vida familiar. Você que está precisando aí do agir de Deus, que a boa e poderosa mão do Senhor te dê a vitória sobre tudo isso. Amém, amém e amém. Em nome de Jesus. Olha, nós vamos ficando por aqui com esse sentimento maravilhoso. Obrigado pela sua audiência, por você que está aqui compartilhando, mandando mensagens. Olha, meu abraço amoroso, fraterno, do seu amigo, irmão, pai na fé, esse que está aqui confiando que você vai perder toda debilidade na fé e vai ser cada vez mais um homem, uma mulher madura e madura na fé, porque é isso que o nosso ministério quer proporcionar para você através dos nossos cultos e das nossas reuniões. E domingo eu espero por você. Lembrando mais uma vez que domingo estaremos todos aqui ao vivo. Eu tenho instado nisso. Traga as crianças para que elas possam ter comunhão. Traga, não deixe de trazer. Temos aqui tudo já funcionando, toda estrutura pronta funcionando para receber você e sua família. Não temos o espaço habitual que nós tínhamos, mas já está tudo funcionando para receber você e a sua família. Eu declaro que a graça, a paz, a misericórdia e o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo guie você por esse restante de semana e até domingo, em nome de Jesus. Graça e paz.